Bom, então, uma boa tarde a todos e todas. O meu nome é José Carlos Sousa, sou diretor de Serviços de Projetos Educativos aqui na Direção-Geral de Educação. Bem-vindos a mais este webinar. Hoje é um dia cheio, abriu às 4h30, estou a abrir este agora às 6h30. Temas diferenciados, há pouco tinha a ver com as questões ligadas à interculturalidade e agora um outro tema que também aqui tratamos no âmbito da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania. Bom, gostava aqui de fazer, enfim, uma série de agradecimentos numa primeira fase. Primeiro, à equipa do Domínio da Saúde da Direção-Geral da Educação, que trabalha diretamente comigo, o Rui Lima, a Isabel Lopes, a Ana Ricardo, que estão aqui também convosco neste final de tarde, soalheiro, no sítio onde estou. Depois, um agradecimento para as nossas duas oradoras, pelo menos é essa a indicação que eu tenho, que tem a ver com a Inês Farinha e com o Diogo Mota. A Inês Farinha, que tem um mestrado integrado em Medicina na Faculdade de Ciências de Saúde da Universidade da Beira Interior, na UBI, na Covilhã, onde também hoje, enfim, a DGE está representada no Encontro Nacional das CPCJ, que decorre nestes dias na Covilhã. Tem um internato de formação geral no Hospital Distrital da Figueira da Foz, médico interno de formação específica em imunoalergologia no Centro Hospitalar de Coimbra. E o Diogo Mota, que tem mestrado integrado em Medicina no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, da Universidade do Porto, médico interno de formação, especialista em imunoalergologista na unidade do São João. Muito bem, um agradecimento então a ambos e eventualmente a mais alguém que acabe por intervir aqui no webinar, mas dizer-vos que este webinar, que se chama Alergia na Pele, Dermatite Atópica e Urticária, o que são e como afetam a vida na escola, lida aqui com uma série de aspectos que nós temos vindo a trabalhar na Direção-Geral de Educação, nomeadamente aquilo que é a integração das crianças e jovens com estas questões, neste caso das dermatites e das urticárias, na escola. E a forma como o seu bem-estar pode ser ou não afetado em função da informação que a escola tem e da forma como pode ajudar ou não estas crianças e jovens. Nós temos aqui como documentos de referência não só a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, onde as questões da saúde estão lá muito bem vertidas, onde temos um referencial de educação para a saúde já há vários anos, que não sendo prescritivo, é orientador daquilo que se consegue e deve tentar fazer nos seus temas, nos seus subtemas e muito principalmente naquilo que são os seus descritores, onde depois devemos conseguir, esta é uma linguagem mais próxima para os professores, onde depois devemos conseguir, com as diferentes aprendizagens essenciais das diferentes disciplinas, articular a informação para os docentes, por um lado, mas para os alunos, essencialmente, por outro. No âmbito do perfil dos alunos à saída da escola obrigatória, além das questões do bem-estar que eu já aqui vos disse, e da segurança que temos que ter com todos os jovens que temos na escola, as questões do pensamento crítico e do pensamento criativo são aqui colocadas muito em cima da mesa. Da mesma maneira que a questão ligada ao bem-estar, à saúde e ao ambiente são também elas trazidas à liça. Ou seja, sem um bom ambiente, sem o bem-estar necessário para que crianças e jovens se possam sentir bem, teremos com certeza mais alguma dificuldade em podermos fazer com que todos se sintam bem. E estas questões das dermatites e das urticárias, que por vezes, enfim, são de certa forma simples de debelar, revelam-se, e eu que não sou especialista, revelam-se complicados em termos essencialmente daquilo que é a autoimagem de cada um e aquilo que é a capacidade que cada um tem de conseguir ou não superar essas dificuldades. E, portanto, penso que só com informação e com formação adequada podemos tentar levar a bom porto estas questões e a informação sobre estas questões, e a partir do momento em que todos estejamos informados, temos muito mais condição e capacidade para perceber que o outro tem as suas necessidades e que nós podemos ir também tentando colmatá-las. Dizer somente para concluir que no âmbito dos princípios, das competências e dos valores do perfil do aluno na saída da escola obrigatória, a questão da cidadania e da participação, as questões da excelência e da exigência,
da liberdade, da responsabilidade, da integridade, neste tempo em que comemoramos os 50 anos sobre o 25 de Abril, se tornam muito prementes e diria mesmo muito equacionáveis a diferentes níveis. Aqui também, esta é uma questão também de democracia, é uma questão também de liberdade e é uma questão de conseguirmos ter no outro alguém que, dentro da sua adaptabilidade, mas muito dentro daquilo que pode e deve fazer na escola e no espaço onde está, onde circula, na educação mais formal, na educação menos formal, mas todos esses espaços têm que ser usufruídos por estas crianças e jovens de uma forma o mais atrativa, diria assim, possível. E, portanto, espero que haja muita informação, que haja dicas desse lado sobre formas de atuação e que as diferentes perguntas a que eu também tive acesso, que os nossos caríssimos colegas que estão aqui a assistir e que tiveram ocasião de, a quando da inscrição a colocar, possam ir sendo esclarecidas, não serão todas com certeza, mas enfim, teremos outras ocasiões para o fazer e o relevante, claramente, em cada um destes momentos é que consigamos ir definindo a forma como podemos atuar na escola para o bem-estar de todas estas crianças e jovens. Portanto, era só isto que gostava de deixar, despeço-me, aliás, até parece que já falei demais, e um cumprimento muito especial para todos, aos nossos conferencistas, à equipa da DGE, e passo a palavra ao Rui Lima, que vai agora continuar a conduzir aqui a sessão até às 7h30 da tarde. Tudo bom, muito obrigado. Obrigadíssimo, Zé Carlos. Eu não vou de todo roubar muito tempo, porque claramente o palco é depois dos nossos convidados e por isso só 2 ou 3 questões. Como o Zé Carlos falou, esta temática é mais uma das muitas que nós podemos abordar nas áreas da saúde e claramente, e isso foi uma das preocupações que muitos de vocês colocaram nas questões, pode influenciar muito a autoestima e por isso o bem-estar de cada um dos nossas crianças e jovens. E por isso convidamos oradores que são especialistas na temática e que vão vos falar exatamente sobre como é que, o que é que está eventualmente por trás da doença, quais são todas esses sintomas, etc., e como poderá afetar lá está o bem-estar emocional de cada um das crianças e jovens, ajudar também a perceber e a desmistificar eventualmente alguma desinformação, porque nós, na verdade, e na área da saúde há muita desinformação às vezes no ar, e, e ajudar mesmo cada um das crianças e jovens a conviver melhor com eventuais situações, com eventuais problemas que possam ter. E sem perder mais demoras, eu vou passar à doutora Sofia Campina. A doutora Sofia Campina é imunoalergologista graduada, é coordenadora do GIAC do SPIKE, que não vou estar a dizer o que é que significa esses acrónimos, mas a doutora Sofia certamente vai explicar e sem mais demoras passo a palavra. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Muito obrigada por estarem aqui presentes, muito obrigada pelo convite e como fui apresentada, sou Sofia Campina, sou médica imunoalergologista e venho aqui em representação do GIAC-SPIKE. O que é isto? O Grupo de Interesse de Alergia Cutânea da Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica. É para nós um privilégio aqui como representantes desta sociedade, desta especialidade tão importante que é a imunoalergologia no nosso país, porque cada vez mais os portugueses, desde crianças, a jovens, a adultos, são afetados por estas doenças alérgicas, nomeadamente na pele, que tem sido muito crescente esta prevalência, sobretudo nas idades mais jovens, com um enorme impacto na qualidade de vida e que afeta todas as perspectivas, desde o sono à vida familiar e, neste caso, muito importante no âmbito escolar, por todo o impacto que tem na imagem, na autoestima, na concentração e em todas as atividades. E, obviamente, que todos vocês que lidam com este espectro e com estas idades, também sentem este impacto no dia-a-dia. E neste sentido, foi um privilégio fazer parte e poder fazer parte desta parceria e sem mais demoras, quero apresentar os 2 palestrantes que já foram também aqui apresentados, a doutora Inês Farinha e o doutor Diogo Mota, e vamos começar com o doutor Diogo Mota,
que é interno da formação específica de imunoalergologia no Hospital São João. É um privilégio ter aqui connosco e vai-nos falar primeiro neste tema da alergia na pele, sobretudo da urticária, o que é e o impacto que tem na vida na escola. Olá a todos, muito boa tarde. Vou partilhar só aqui uma breve apresentação. Como a doutora Sofia já referiu, hoje é realmente um privilégio agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui a falar sobre esta temática, sobre a alergia na pele. Eu e a doutora Inês vamos falar aqui sobre a dermatite atópica e a urticária. O que é que são estas doenças e de que forma é que elas podem afetar a vida na escola. Falando então da urticária. A urticária é uma doença que se manifesta sobretudo através de umas manchas, muitas vezes também designadas de babas, que são assim umas manchas avermelhadas, que surgem na pele, que quase sempre estão associadas a comichão, e a muita comichão. São umas manchinhas aqui como vemos na figura, que têm assim algum relevo em relação à pele que não está vermelha. E por definição também são umas manchinhas que duram menos de 24 horas, cada uma destas. Muitas vezes os doentes nos dizem que elas parece que migram de uns sítios para os outros, porque, por exemplo, às vezes de manhã os doentes têm as manchinhas nos braços, durante a tarde os braços desaparecem e têm nas pernas, e podem ter no tronco, podem ter em qualquer parte do corpo, e vão aparecendo e desaparecendo em menos de 24 horas. Outra forma de se apresentar a urticária é através de inchaços, que nós designamos de angioedema, que também eles podem aparecer em várias partes do corpo. O mais frequente é na parte dos lábios, na região periorbitária, ou seja, à volta dos olhos, mas também podem surgir inchaços das mãos, também de outras partes do corpo. O que distingue uma coisa da outra acaba por ser a parte da pele que é atingida. Nestas manchas são as camadas mais superficiais da pele que são atingidas pela doença, quando são atingidas as camadas mais profundas. Aí, em vez de termos as manchas, temos então os inchaços. Como é que nós podemos classificar a urticária? Por definição, nós conseguimos dividi-la em aguda ou crónica de acordo com a sua duração, e isto para nós é importante. Também vai definir a estratégia que nós vamos ter a abordar estes doentes. Uma urticária aguda, quando estas manchas surgem num período até 6 semanas, e a urticária é uma doença muito, muito imprevisível e muito variável, ou seja, podemos um dia ter manchas, no dia a seguir não ter, mas se calhar no dia a seguir a esse já termos novamente. Isto vai variando muito, mas se for ali num espaço de tempo autolimitado até às 6 semanas, classificamos como aguda. Se passar para além das 6 semanas, definimos então como crónica. A aguda, à partida, é então ali autolimitada, à partida também não requererá assim mais nenhuma investigação aprofundada. Já a urticária crónica, muitas vezes é preciso uma investigação a nível hospitalar, a nível de uma consulta especializada, para tentarmos perceber um bocadinho melhor de que é que se trata, se é mesmo uma urticária crónica, e alguns fatores que poderão estar associados. E é frequente esta questão da urticária. O que alguns estudos nos mostram é que na questão da urticária aguda, naquela que vai até às 6 semanas, cerca de 15 a 20% da população vai ter um episódio pelo menos uma vez na vida. Ou seja, cerca até 20% da população irá ter um dia, uma semana, até 6 semanas, aquela questão das manchas ou dos inchaços, pelo menos uma vez na vida. Já a urticária crónica, esta tem uma prevalência muito menor, à volta de 1% da população, e em crianças e adolescentes a sua frequência é muito ainda pouco conhecida. Alguns estudos dizem que é inferior aos adultos, outros dizem que é semelhante e outros dizem que até pode ser maior. Ainda não temos muitos dados sobre esta prevalência real. E então, por que é que aparece a urticária? Estas manchas na pele surgem por causa de umas células que nós também temos na nossa pele, que se chamam mastócitos. Há outras células que também estão envolvidas, mas os mastócitos são aqui o principal causador, porque numa pele sai eles estão, digamos, adormecidos, estão lá, mas não estão ativos, e quando eles se ativam vão produzir diversas substâncias, entre elas a mais conhecida e aquela que tem o maior impacto é a histamina,
E o que interessa aqui também perceber são aquelas coisas, os estímulos, que podem ser alérgicos ou não alérgicos, que vão então ativar estes mastócitos e libertar a histamina. Eu vou falar agora um bocadinho desses estímulos a seguir. Por exemplo, uma das principais causas de urticária, principalmente nas crianças e naqueles casos mais adultos, são as infecções. É uma forma das infecções se manifestarem, principalmente as infecções por vírus, podem manifestar-se na pele através da urticária e normalmente é ali um episódio autolimitado no tempo, quando a criança também está com uma amigdalite ou com outro tipo de infecção. Pode ser também uma manifestação de alergia a alimentos, a medicamentos ou picadas de insetos, principalmente abelhas e vespas, e nestes casos há assim, alguns sinais de alerta a que devemos estar atentos, por exemplo, a dificuldade respiratória, a dor abdominal, vômitos ou frustração que ocorram associados à urticária, porque isto pode ser indicador de uma reação alérgica mais grave, que nós designamos por anafilaxia e que requer um outro tipo de tratamento e de abordagem. Há alguns fatores físicos que também podem contribuir para o aparecimento da urticária, serem a causa da urticária, como é, por exemplo, aqui o caso do frio ou do calor, pessoas que contactam com superfícies frias, como, por exemplo, coisas que tiram do frigorífico, muitas vezes também a questão com a água do mar, com a água do mar nas praias, que as lesões surgem após o contacto com este frio. Da mesma também com o calor, com superfícies quentes, também há urticária que é induzida pela exposição solar e muitas vezes também pela fricção que certos objetos provocam na pele, ou então também pela pressão que certos objetos também provocam na pele, como por exemplo, às vezes os sacos das pompas, que causam aquela pressão no braço, e que nessas regiões podem aparecer manchas, comichão e mesmo aquele inchaço causado pela pressão. Numa grande maioria dos casos, principalmente quando falamos de uma urticária crónica, esta pode aparecer de uma forma espontânea, ou seja, não há propriamente um fator identificável, é um fator externo que cause o aparecimento da urticária. Consideramos então espontânea. Neste momento ainda é assim um bocadinho controverso explicar porque é que isto aparece. Em alguns casos podemos ter assim um fenómeno que parece quase um fenómeno autoimune, mas ligado mais aqui à questão das alergias, e é um dos tipos de urticária mais comuns nestas faixas etárias. Muito importante é termos sempre a ideia que a urticária não é contagiosa, as alergias não são contagiosas, e na questão da escola é muito importante a informação para que não haja este estigma em relação à urticária, e a informação é sem dúvida o mais importante, explicarmos o que é a urticária, porque é que ela surge e que não é nada que seja contagioso. Como é que se diagnostica a urticária? Também não há propriamente nenhum teste ao sangue, nenhum teste na pele, nenhum exame de imagem que nos permita chegar ao diagnóstico. Este é feito numa consulta com um médico, que vai colher uma história clínica muito detalhada, vai tentar perceber como é que as manchas aparecem, se também há inchaço, quanto tempo é que as manchas duram, se há comichão associada, se não há, se essas manchas vão aparecendo e desaparecendo, se as manchas quando desaparecem a pele fica completamente limpa ou se fica assim alguma manchinha residual, se associadamente à comichão também às vezes pode haver mesmo dor na pele. Todas essas questões o médico vai tentar perceber se há assim, algum fator que esteja associado ao aparecimento das lesões e se não houver também lesões, porque muito importante também é nós conseguirmos ver as lesões, porque para diagnosticar lesões na pele, digamos assim, manchas na pele, nós temos muitas, e a urticária é bastante típica, e nós normalmente vendo as lesões conseguimos diagnosticar. Mas como a urticária também é imprevisível, muitas vezes pode acontecer chegar à consulta e não haver lesões para mostrar. Mas felizmente hoje em dia, com a evolução da tecnologia, facilmente conseguimos também fazer um registro fotográfico dessas lesões para depois podermos mostrar. Como é que se trata a urticária? Assim, em termos gerais, é muito importante que os doentes com urticária tenham uma pele hidratada,
como a pele seca também é uma pele com maior tendência para a comichão, para o prurido, e também temos disponíveis certos cremes anti-prurido, que são cremes que têm substâncias específicas que vão combater o prurido e que nos podem dar ali um alívio rápido nas situações de maior aflição da parte da comichão. Também, quando conseguimos identificar algum fator causal, é importante identificar e evitar. Se for uma alergia, é importante uma avaliação por imunoalergologia para nos dizer exatamente aquilo que devemos evitar. Se forem outras causas, como o calor, o frio, também há algumas medidas que devem ser tomadas em precaução para que o impacto da urticária seja minimizado ao máximo. Em termos de medicação, como eu referi, a histamina acaba por ser ali um dos grandes atores no aparecimento da urticária, porque os medicamentos que nós usamos como primeira linha para o seu tratamento são os antihistamínicos, que vão tentar combater ali o excesso de histamina que está a ser produzido, para tentarmos estabelecer ali um balanço, um equilíbrio. Reforço aqui a parte dos não sedativos, porque classicamente, historicamente, os antihistamínicos estão muito associados à questão da sonolência, mas esta questão advém sobretudo daqueles que nós chamamos como os antihistamínicos de primeira geração, são os antihistamínicos que já estão há mais tempo no mercado e que esses têm como alguns efeitos adversos realmente de darem mais sonolência. Mas felizmente hoje em dia temos muitos outros antihistamínicos mais recentes, que nós chamamos também de segunda geração, já não têm esse efeito adverso, ou seja, já não dão sono. Os antihistamínicos são então aqui a nossa primeira linha e às vezes na urticária precisamos de os usar em doses maiores, em doses mais altas do que usamos em outras doenças alérgicas, e caso os doentes não respondam a estes medicamentos. Temos ainda outras opções, são terapias mais sistémicas, normalmente lá estão reservadas para doentes com urticárias crónicas mais graves, e que vão atuar ali ao nível do nosso sistema imunológico, ou medicamentos biológicos ou imunossupressores, que vão tentar então ajudar ao controle da doença. E então, de que forma é que este problema pode afetar a vida na escola? O que está descrito é que realmente a urticária tem um grande impacto na qualidade de vida dos doentes. Sobretudo aqui com a questão do prurito, a comichão, que muitas vezes é uma comichão persistente ao longo do dia, mesmo muito incomodativa, que vai afetar a nossa produtividade, vai afetar aquilo que nós fazemos, a nossa concentração, porque estamos tão concentrados ali no prurito que não conseguimos estar atentos a mais nada. Estamos muito focados ali no problema que nos afeta muito. Também aqui a questão do angiolema, lá está, porque vai alterar a nossa imagem, a nossa autoimagem, a nossa percepção e a percepção que os outros têm de nós, e isto claramente também vai ter um impacto muito grande na vida das pessoas. Além disso, também, como eu já referi, aqui a imprevisibilidade associada à urticária, ou seja, muitas vezes não é possível prevermos quando é que isto vai aparecer, quando é que vai voltar a aparecer, se vai voltar a aparecer, se não vai voltar a aparecer, porque causa sempre aqui uma expectativa que causa também muita ansiedade. Neste gráfico aqui, apresento, só para vos mostrar o impacto que a urticária tem na vida das pessoas. Isto aqui é de um estudo que tendia a avaliar isso mesmo e que nos mostrava que o impacto maior até era aqui nas crianças, ou melhor, nas faixas etárias mais jovens, aqui até aos 10 anos, era claramente onde o impacto da urticária era maior na vida das pessoas. Também o impacto psicológico da urticária está já bem estudado e bem estabelecido. Por exemplo, neste estudo aqui realizado em crianças, mostrou-nos que as crianças com urticária apresentavam um risco maior de doenças psiquiátricas, nomeadamente depressão, ansiedade e alterações comportamentais. Por exemplo, neste estudo, 70% das crianças com urticária apresentavam alguma patologia psiquiátrica, 30% do outro grupo, que eram crianças sem urticária, apresentavam também doenças psiquiátricas, mas havia aqui uma percentagem muito maior e para a maioria das doenças psiquiátricas nos doentes com urticária. O que é que a urticária nos vai trazer então? Aqui, em termos de impacto psicológico, temos muito constrangimento,
acabamos por ter vergonha, temos aquelas manchas na pele, aqueles inchaços, de estarmos constantemente a coçar-nos, porque também estamos a pensar o que é que os outros estão a pensar daquilo, se aquilo vai ser contagioso, porque às vezes até pode ser associado a faltas de higiene, outros problemas, por isso traz muito constrangimento para a pessoa, também muita frustração, muitas vezes no início, de não saber o que é, não percebermos o que é a urticária, mesmo para os doentes é muito importante nós explicarmos exatamente o que é que está a acontecer, ajuda muito a tentarmos ultrapassar o problema, também aqui muitas vezes a desmotivação, até chegarmos a um diagnóstico, até conseguirmos que o tratamento faça efeito, porque isto também nos traz um grande cansaço, muitas vezes o prurigo não nos deixa dormir, passamos o dia inteiro com comichão, o dia inteiro desconfortáveis, isso traz muita irritabilidade, muita ansiedade e obviamente isto vai ter um impacto na nossa produtividade. Na escola não vamos conseguir estar concentrados nas aulas, em casa não vamos conseguir fazer os trabalhos, porque estamos constantemente com aquele problema que nos está a perturbar. Também um impacto na relação que temos com os outros, muitas vezes também há um isolamento social dos doentes com urticária, lá está, pelo estigma associado à doença, pelo estigma associado às doenças da pele, e a necessidade que as pessoas muitas vezes têm de se resguardar para evitar o julgamento social, digamos assim. O impacto no sono, também muito preponderante aqui na urticária, a questão do prurido que eu já falei, um prurido que muitas vezes não nos deixa dormir à noite, e também aqui a questão dos antistamínicos, mas também, como já referi, os de primeira geração, este problema hoje em dia já facilmente ultrapassável, escrevendo um antistamínico mais recente. Mas obviamente que este impacto no sono, uma criança que não consegue dormir também não vai conseguir ser tão produtiva no seu dia a dia, não vai conseguir estar tão concentrada e ter a mesma produtividade que o resto dos colegas. E isto é aqui mostrado por este estudo que eu também vos apresento. É um estudo espanhol que mostra o impacto da urticária também aqui nas crianças e que mostrava que havia uma percentagem maior de crianças que tinham uma má performance na escola versus as crianças sem urticária, e aqui a urticária era então também um fator que não os permitia atingir a mesma performance que os colegas. Outro fator associado à urticária é aqui a questão do absentismo. Neste estudo, quase 8% das crianças tinham que faltar à escola devido à urticária, aqui numa média de 7,5 dias de ausência por ano, e os pais e os cuidadores, obviamente, também faltavam para as poder acompanhar. Claro que aqui também a questão do absentismo vai ter um forte impacto na aprendizagem das crianças. Portanto, eu agora aqui termino a minha parte e passo à minha colega Inês, que vai falar-vos então um bocadinho sobre dermatite atópica e o seu impacto na escola. Ok. Então, boa tarde a todos. Antes de mais, queria então agradecer a oportunidade dada de estar aqui hoje. Chamo-me Inês Farinha, como já foi referido, e venho então falar-vos um bocadinho sobre o que é a dermatite atópica. Então, a dermatite atópica, ou também conhecida como eczema atópico, é uma doença inflamatória crónica da pele e que, acima de tudo, queria já deixar aqui realçado que não é contagiosa. E isto tem que ser um pouco desmistificado, porque com este estigma acaba por haver um impacto ainda maior na qualidade de vida destes doentes. Acaba por ser então caracterizada por lesões cutâneas e eczematosas recorrentes que vão vindo em surtos, em agudizações, tem uma distribuição característica que já vamos ver mais à frente, caracterizada acima de tudo por uma pele seca, aparecimento de manchas vermelhas associada a uma comichão imensa que pode até mesmo ser incapacitante, pode evoluir para fissuras ou fendas na pele, que podem então condicionar também dor intensa, lesões mais descamativas e, por vezes, uma vez que a comichão é tão intensa, podem mesmo desenvolver-se feridas pelo ato de coçar, com descoloração da pele, e nos sítios em que estas lesões vão sendo mais recorrentes, a pele pode ficar mesmo com um aspecto mais espesso e grosso.
As lesões do eczema podem então assumir diferentes formas, as mais agudas, que são mais avermelhadas, podem ser exudativas, ou seja, libertarem um líquido que por si só pode ter um impacto, porque ao sujar a roupa, esses doentes vão se sentir mais incomodados com o olhar das outras pessoas. Lesões mais subagudas, que acabam por ser um bocadinho mais escamativas, as lesões com as feridas secundárias ao ato de coçar, e aqui as formas mais crónicas, como já vimos, com uma pele mais espessada, mais cicatricial. Então, e porquê é que é tão importante falarmos dela, principalmente na idade pediátrica? Esta é a doença crónica da pele mais comum na infância. A sua incidência tem vindo a aumentar, um bocadinho a par com todas as doenças alérgicas. Esta doença pode afetar bebés, crianças, adolescentes ou adultos, sendo que acaba por ser mais frequente na infância. E pode afetar até 20% das crianças, ou seja, 1 em cada 5 crianças pode ser afetada. A sua incidência é igual entre meninos e meninas e tende a manifestar-se nos primeiros anos de vida, sendo que está presente em 60% dos casos no primeiro ano de vida. Então, e porquê é que aparece a dermatite atópica? É uma doença multifatorial, complexa, há uma interação entre uma predisposição genética individual com fatores ambientais que por si só vão colaborar para uma disfunção da barreira cutânea, uma desregulação da resposta imunológica que vai estar hiperativada e com tendência a uma maior inflamação, e um desequilíbrio microbiano que pode levar a uma maior tendência para infecções cutâneas. Então, já vimos que resulta aqui de uma interação de vários fatores, mas eu queria destacar aqui um bocadinho o papel da disfunção da barreira cutânea nesta doença. Se pensarmos na pele como se fosse a parede de uma casa que acaba por nos proteger do exterior, e as células da epiderme, que acaba por ser a camada mais superficial da pele, considerássemos que são os tijolos na pele saudável, eles estão todos presentes, estão rodeados por um cimento coeso que vai permitir e vai contribuir para que não haja uma evaporação tão grande de água e, por outro lado, que os agentes exteriores não possam passar essa barreira tão facilmente. Já numa pele com dermatite atópica, alguns desses tijolos não estão presentes e isto faz com que essa parede não esteja tão intacta e, portanto, mais permeável a que as agressões do meio ambiente possam entrar através da pele e, por outro lado, o cimento que une essas células também acaba por ser mais poroso, permitindo que a água acabe por se evaporar mais facilmente e, portanto, que a pele tenha uma tendência mais apta a ficar seca. Daí a importância da utilização depois, como veremos, de produtos de limpeza adequados, uma hidratação adequada, que vai um bocadinho fazer o papel do cimento, que neste caso está danificado, e impermeabilizar um bocadinho mais essa pele. Então, como é que se faz o diagnóstico? O diagnóstico, tal e qual como o Diogo disse na urticária, acaba por ser clínico, através de uma história clínica sugestiva e principalmente através da observação das lesões que são típicas e sugestivas e que variam de acordo com a idade, como veremos. Os critérios clínicos, então, principais, eu queria aqui destacar o papel do prurido, que acaba por ser aqui um bocadinho o iniciador de todo um ciclo vicioso. Existe aqui a questão da comichão. A comichão vai levar a que o doente acabe por não conseguir resistir e, ao coçar a pele, vai estar a estimular a libertação de substâncias inflamatórias que vão contribuir para a formação dessas lesões. As lesões vão contribuir para maior prurido e entramos aqui neste ciclo de agudizações e cronicidade da doença. Por outro lado, queria destacar aqui um bocadinho esta história pessoal ou familiar da atopia. Já vimos que tem um componente hereditário muito importante e, se ambos os pais tiverem dermatite atópica, há uma probabilidade de 80% do filho poder vir realmente a desenvolver dermatite atópica. Já tinha falado então desta distribuição típica das lesões, que vai variando consoante a idade. No recém-nascido é frequente que ela se inicie nos primeiros meses de vida e geralmente afeta particularmente a face, o tronco, o couro cabeludo e as superfícies tensoras das extremidades. Por outro lado, na infância, a localização preferencial acaba por ser as pregas flexoras, os pulsos, os tornozelos, o pescoço, pregas e na face, particularmente aqui,
ao redor da boca. Já nos adolescentes e no adulto, as mãos podem ser a única manifestação, a manifestação mais importante, também as pálpebras são muitas vezes afetadas, o pescoço, as flexuras e os pés. Então, se o diagnóstico é clínico, não se fazem testes diagnósticos. A verdade é que, na maioria dos casos, não são necessários, apenas são úteis para se há alguma dúvida no diagnóstico, nas formas mais graves e que não estão a responder bem ao tratamento. E aqui queria destacar aqui um bocadinho esta ideia de que há de alergia alimentar, de tirar alimentos. Pois bem, só consideramos pesquisar alergia alimentar se estivermos perante uma dermatite atópica grave, refratária, ou se houver uma história clínica muito sugestiva com uma relação direta entre a exposição e os sintomas clínicos. Portanto, temos que ter muito cuidado em começar a pensar em tirar alimentos, porque isso pode ser mais prejudicial do que benéfico para o doente. Então, e será que esta doença tem cura, não tem cura? Apesar de não haver uma cura, existem algumas medidas que nos podem ajudar a controlar a doença. A verdade é que a maioria dos tratamentos que temos atualmente acabam por controlar os sintomas da doença e não por si só a doença, a base da doença em si. Devemos começar então por eliminar fatores que estejam associados a agravamentos, fatores ambientais, minimizar a utilização de irritantes, como alguns perfumes, produtos químicos, sabões mais químicos, vestuários com fibras sintéticas, que podem então contribuir para o agravamento destas lesões. Também aqui as variações de temperatura, que foi uma das questões que perguntaram. Não é que as variações de temperatura provoquem dermatite atópica, mas sim que contribuam para o seu agravamento. Ambos os extremos, quer muito calor, porque vai provocar sudorese e a sudorese acaba por ser um fator irritativo, quer muito frio, que vai levar a uma maior secura da pele e que vai facilitar ainda mais aquele desenvolvimento das fissuras que vos tinha falado antes. O stress não causa então dermatite atópica, mas agrava a dermatite atópica, portanto aqui um fator também a ser controlado. Outro aspecto que muitas vezes questionam é se estes doentes devem ou não devem tomar banho todos os dias, porque, como sabemos, o banho acaba por poder ser irritativo, mas também o suor na pele também vai ser irritativo. Portanto, podem sim tomar banhos, mas que estes devem ter algumas características, ou seja, serem curtos e a água não ser muito quente. Seguidamente ao banho, então uma limpeza suave, sem esfregar muito a pele e sem a irritar muito e, claro, aqui a base do tratamento, hidratar muito bem a pele, principalmente após o banho, que é quando ela está ali mais sedenta de receber a sua hidratação. Portanto, o tratamento da dermatite atópica eu diria que se pode basear em 2 pilares. Por um lado, melhorar a função da barreira, que já vimos, através de uma hidratação da pele cuidada. Os cremes hidratantes devem ser evitados aqueles que tenham químicos, perfumes, corantes. Não existe propriamente um hidratante ideal, mas sim aquele que melhor a resposta tiver naquele doente. Por outro lado, o outro pilar seria então aqui a redução da inflamação que ocorre nestas lesões de dermatite. Como é que vamos então controlar esta inflamação? Fundamentalmente através de terapêutica anti-inflamatória tópica, sempre que possível, que vai então contribuir para uma redução da inflamação e da comichão, tentando aqui quebrar aquele ciclo vicioso que vos tinha falado antes. Depois, queria ainda aqui falar um bocadinho, porque algumas das perguntas foram falando sobre mas nos mais pequenos não se deve dar dermocorticoides e os efeitos adversos dos corticoides. Pronto, existem muitas crenças sobre os efeitos adversos. Muitas vezes esses efeitos adversos aqui não se aplicam porque são confundidos com a administração de corticoides orais ou por via sistémica e atualmente o risco dos efeitos adversos com a sua aplicação tópica, com uma utilização correta, na quantidade correta, nos sítios corretos, nas lesões e de acordo com a indicação médica, acaba por ter efeitos adversos muito reduzidos e, portanto, na verdade, eu diria que, na minha opinião,
o efeito secundário dos corticoides acaba por ser mesmo a melhor qualidade de vida e, portanto, um fator a favor. Aqui, os antihistamínicos, ao contrário do que o Diogo disse, não parecem ser tão eficazes no controle do prurido como são na urticária e, portanto, temos mesmo que tratar esta inflamação para tentar cortar o ciclo vicioso do prurido, inflamação, lesões. Existem outros tratamentos nos casos mais graves e que não respondem ao tratamento tópico, não vou estar aqui a aprofundar muito, mas só para que saibamos que existem, e estes sim, mais frequentemente associados a alguns efeitos adversos. E, portanto, se pudermos travar a evolução com tratamentos tópicos, quanto mais cedo atuarmos, mais cedo vamos controlar a doença e talvez não cheguemos a estes fármacos que são associados a outros tipos de efeitos. Qual é que é então o prognóstico desta doença? Eu diria que o prognóstico é bom, porque em 2/3 dos casos os sintomas acabam por melhorar ao longo do crescimento e mesmo até 20% pode haver uma remissão completa da doença. No entanto, 30% das crianças podem manter esta doença na idade adulta e, portanto, não é de descurar o seu controle. Além disso, muito frequentemente, uma doença alérgica nunca vem só e, portanto, a dermatite atópica aumenta o risco de desenvolver outras doenças alérgicas em até 80% dos casos, nomeadamente alergia alimentar, rinite alérgica e asma, que acabam também por contribuir aqui um bocadinho para o agravamento da qualidade de vida destes doentes e também elas devem ser alvo de abordagem e controle. Então, como é que isto pode afetar a vida na escola? E fundamentalmente aquilo que eu queria deixar bem claro hoje é este impacto importante que tem. Por um lado, o incómodo provocado por prurido intenso, geralmente que agrava durante a noite e, portanto, condiciona uma perturbação do sono muito significativa. Até metade dos doentes com dermatite atópica grave referem que a sua doença causa mais de 14 noites mal dormidas durante um mês. Pensarmos nisto é só surreal. Por outro lado, o estigma associado ao ato de coçar e o próprio desconhecimento quanto à doença, se esta pode ser ou não ser contagiosa, condiciona stress emocional e não poucas vezes leva ao isolamento social. Cerca de 40% dos alunos com dermatite atópica referem já ter sido vítimas de bullying na escola por conta da sua doença. A prevalência de depressão nestes doentes é maior do que aqueles que não têm dermatite atópica. Quanto mais grave é a doença, maiores são as taxas de ansiedade, depressão e podem levar mesmo ao suicídio. É uma doença que acaba por ter um impacto muito importante, quer na dinâmica familiar, quer na atividade escolar, sendo que pessoas com dermatite atópica mais grave acabam por ter uma perda de produtividade de até 10%. Para além do impacto físico e socioeconómico, esta doença acaba por se refletir também na esfera emocional, bem-estar do doente, ao influenciar a sua aparência, causar sentimentos de impotência, frustração, baixa autoestima, ansiedade, depressão. A falta de controle da doença pode, por um lado, levar ao absentismo escolar, às faltas à escola, e à diminuição do rendimento escolar. Por outro lado, também podemos verificar o presenteísmo, ou seja, as crianças vão à escola, mas não estão a aprender ou a desenvolver competências ou porque dormiram muito mal aquela noite e estão com bastante sonolência, ou porque estão com um prurido insuportável que não as deixam concentrar-se. Por outro lado, representa também um elevado encargo financeiro para as famílias, para os sistemas de saúde e a sociedade, levando a uma maior necessidade de recorrer aos serviços de urgência e hospitalizações. E antes de terminar, deixo aqui alguns testemunhos de doentes reais que realçam que isto é uma problemática importante e atual que deve ser abordada e desmistificada. É um bocadinho a mensagem que eu quero passar. Quanto mais falarmos disto, menos tabu vai haver, menos discriminação, menos isolamento e, principalmente, menos esta ideação suicida que quer queiramos, quer não, acaba por existir pelo desespero causado por esta doença. Alguns dos comentários é sentir os olhares em compreensão dos familiares e dos amigos. Por outro lado, aqui este comentário mais relacionado com a escola, se ao menos as pessoas soubessem que eu não consigo dormir por causa da comichão, o que me deixa cansado na escola. Num momento estão bem, no outro momento estão
mal e, portanto, esta inconstante do dia de não saber como é que vão acordar, muitas das vezes o prurido é tão intenso que eles acabam por se coçar durante a noite toda inconscientemente e acordam cheios de lesões e mesmo de feridas a sangrar. E, portanto, é fácil compreender que se a pele é o órgão mais extenso do nosso corpo, se ela não está bem, nós também não podemos estar bem e, portanto, é importante controlar esta doença e sensibilizar para que ela existe e que é real e que tem um impacto muito grande na vida das pessoas. Obrigada. Obrigado, doutora Inês. Peço que era a equipa da saúde, por isso a Isabel, penso que ainda esteja ou não, e a Ana que liguem as câmaras e já agora todos os convidados que também liguem as câmaras. Muitíssimo obrigado pela apresentação, acho que foi claríssima. E a prova é que não há grandes questões no Q&A, é evidente que as pessoas ainda estão a tempo. A única questão que ainda está é o que é esclerodermia, ou esclerodermia. Não sei quem é que quer responder. Sim. Vou ajudar aqui uma coisa. A esclerodermia não tem nada a ver com uma alergia na pele, é uma doença que em nada se relaciona com as doenças alérgicas e que também é uma doença do tecido conjuntivo, que é o tecido suporte, mas é uma doença da imunidade, é uma doença que não faz parte da nossa especialidade de imunoalergologia, que é seguida na maior parte das vezes pela reumatologia e, em alguns casos, noutras especialidades. Por isso, não é de todo do foro da imunoalergologia nem das alergias na pele. Obrigadíssimo. Penso que quem colocou a questão está esclarecida. Isabel ou Ana, não sei se querem colocar alguma questão. Eu, entretanto, posso só colocar uma questão. Já foi falado aqui as questões das roupas. Isto é uma questão que se calhar é mais algo para pensarmos eventualmente. Assim como, por exemplo, os produtos, os géneros alimentícios que têm alergénios têm que ter essa obrigação, se calhar algumas roupas deveriam também ter algum alerta para potenciar alergias, não sei. Não sei se há algum estudo sobre isso, porque na verdade penso eu que, mas isso é claramente uma opinião, e que é um acho, e nós normalmente funcionamos muito com os achados, não é? Muitas vezes, quem tem esse tipo de problemas é muito difícil identificar o que é que lhe está a provocar a alergia, não é? Ficam sempre na dúvida, foi o que eu comi, foi o que eu vesti, é o perfume, e depois se a pessoa não for, entre aspas, fiel a um perfume e for variando de perfume em perfume, se calhar depois fica na dúvida qual é o que faz pior. Há alguma coisa que mesmo a nível da escola se possa dizer cuidado com isto ou cuidado com aquilo, para além do que já foi falado, mas algo mais específico para ajudar eventualmente jovens que não conseguem identificar uh, e ainda por cima eu não penso que todo esse diagnóstico tem que ser feito por um especialista, certo? Não é o médico de família que eventualmente fará isso. E ainda por cima nós sabemos que muitas vezes a população em geral, mas os miúdos, os nossos miúdos muito é o deixar andar. Isso passa, isso não é motivo para ir ao médico, não estou para ir para. Não tenho, não tenho médico de família, não estou para ir para a consulta de dia, ir para lá de madrugada para pedir uma consulta. É fácil, Eu não quero é? ter aí um acrescento a ti, é que os produtos de tratamento das questões da pele são muito caros, não é? E, portanto, há algumas famílias que depois também acabam por não conseguir suportar esses custos. E daí ser importante, se calhar, algumas indicações, como tu davas a pedir, de orientações para os jovens para prevenirem, não é? Para evitarem, quando é possível prevenir, obviamente, e não tem a ver com o foro genético. Eu peço desculpa se isto foi dito durante. Eu tive muitos cortes na net. Eu estou no telemóvel que o meu computador não quer iniciar,
mas o que tu estás a dizer faz sentido e as questões económicas associadas, obviamente, aos produtos para a pele, eu acho que também muitas vezes condicionam as famílias a deixar andar, digo eu. Não sei quem é que quer responder. Então, eu posso fazer alguns Sim, comentários. sim, sim. Relativamente à roupa, principalmente aqui um bocadinho o fator irritativo. Portanto, roupas mais largas, principalmente quando estão com feridas na fase aguda, roupas que não sejam sintéticas nem de lã, principalmente de algodão, vão ter propriedades menos irritativas naquele momento para a pele. Relativamente aqui aos produtos ao preço dos produtos de hidratação. Sim, é um problema. Por outro lado, se formos, o problema é que nós olhamos muito só para o imediato. Se formos olhar para o bolo todo, se estes doentes tiverem que ficar em casa porque tiveram uma agudização grave, os pais não vão trabalhar para ficarem com eles. E se tiverem que ir ao hospital e tudo mais, temos que ver também os gastos indiretos, o impacto social, o ter que ir pedir apoio psicológico, todos os gastos que podem daí advir, se calhar vão ser muito o bolo vai ser muito maior do que o creme que vão usar. Por outro lado, também já vão existindo algumas alternativas mais em conta, vai havendo mais competitividade entre marcas e, portanto, já temos um vasto leque à nossa disposição. Eu concordo inteiramente, doutora Inês. Eu acho que as questões, aquilo que se previne na saúde mental e no bem-estar dos jovens, vale a pena o investimento. Às vezes nem todas as famílias têm a sensibilidade para isso e conseguem compreender. Daí esta informação também ser importante e ser importante divulgá-la, não é? Que aquele custo imediato tem depois um retorno a longo prazo muito importante, nomeadamente ao nível da autoestima e da satisfação dessa criança ou desse jovem com a sua imagem e de estar bem na escola. Eu que trabalho muitas questões do bullying percebo perfeitamente quanto estas crianças e jovens têm estes problemas mais agudos, não é? Mais visíveis, não é? São motivo e são alvo preferencial, não é? Para os agressores e para quem às vezes quer valorizar à conta dos mais vulneráveis ou que estão em situação, neste caso, de vulnerabilidade. Obrigada. Sim, sim. Doutor Sofia, é só ligar aqui o microfone. Eu queria fazer aqui uma nota e também tentando separar aqui dois assuntos, e temos muitos participantes aqui a ouvir. Estas duas questões de alergias mais frequentes na pele, que o Dr. Diogo até falou da urticária e a doutora Inês da dermatite atópica. Quando falamos de cremes e quando falamos da importância dos cremes e dos cuidados diários, estamos claramente a falar na dermatite atópica ou eczema. Na urticária, o impacto e a necessidade de uma urticária ter que gastar dinheiro ou qualquer tipo de outros cuidados para colocar sobre a pele na urticária, para acalmar a urticária, até podem ter algum alívio imediato, mas não é a essência da doença, como o doutor explicou e bem. E, portanto, são duas circunstâncias muito diferentes. A urticária pode deformar muito, pode assustar muito, pode envolver até outros órgãos, noutras reações mais graves, como explicou o Dr. Diogo, e pode ser realmente muito assustador e imprevisível. E tem muitas coisas no dia-a-dia que os miúdos também podem identificar no exercício físico, nas aulas de educação física, ficam repletos de urticária, com o próprio suor, com o frio, podem ter edema, podem ter inchaço, e portanto são coisas muito súbitas, repentinas, mas que depois limitam muito. O frio faz essa limitação também, quando há urticária, o frio que é muito frequente nos jovens, que é muito diferente aqui na dermatite atópica, que dá as lesões prolongadas, com cicatriz, com deformação, mas crónico, com descamação, com uma comichão incapacitante. A comichão é uma base nas duas coisas, quer na urticária, quer na dermatite, e afeta, como vocês viram muito, a parte da qualidade do sono. E a imprevisibilidade da urticária tem um impacto gigante na ida à escola e nas atividades diárias. A dermatite atópica não é tão imprevisível, mas é muito cicatricial, deforma muito, no fundo, a parte da pele, e a cicatriz e a comichão é muito incapacitante. A parte dos cremes. Uma das coisas muito importantes que também acho que falaram aqui tem muito a ver com o tempo, não é só com o custo, com o tempo que se perde a cuidar da pele. As famílias podem não ter, em termos económicos, mais ou menos em termos de poder de compra para determinadas marcas, mas pode-se ir na ausência desse acesso, apesar de já haver muita concorrência, no supermercado há pequenas coisas que nós ensinamos, a ausência de perfumes, os mínimos dos corantes e conservantes,
não é acessível a tudo, mas também já há campanhas e que as farmácias também estão destinadas a isto, porque há uma associação de doentes, no caso da dermatite atópica, há uma associação de doentes com alguns programas em que há até promoções nas embalagens com, por exemplo, isenção de IVA. Portanto, há pouca informação. Há pouca informação. E, portanto, a nível escolar aqui, obviamente, houve uma pergunta sobre se a parte do apoio da enfermaria ou de algum acesso na escola para algum tipo de creme ou algum tipo de bálsamo, uma coisa básica, é difícil para nós aconselharmos de uma forma transversal que todas as escolas têm que ter o mesmo creme ou a mesma marca, mas realmente um creme hidratante com o mínimo de corantes, conservantes e sem perfume pode ser uma base na dermatite atópica e pode ser uma coisa importante para os miúdos em qualquer idade reforçarem a sua hidratação, sobretudo quando vocês sentem que não há apoio da parte familiar, que é um dos assuntos que também nos perguntaram, se não houver nenhum apoio familiar, o que é que a escola pode fazer? Eu acho que aí tem muito a ver com o impacto que tem em todas as atividades escolares, em termos também psicológicos, porque estes miúdos vão sentir noutra parte, na vergonha de se despirem na educação física, na ausência escolar, na falta de concentração e adormecerem na escola. E isto é transversal a qualquer alergia na pele e a qualquer outra alergia, mas isso não é o tema aqui para aqui. Era só acrescentar isto que acho que era importante. E o doutor Diogo sabe muito bem também, como falou de urticária, aqui o impacto que tem no susto que estas reações podem ter quando atingem também outros órgãos, que é a anafilaxia, como o doutor Diogo também falou. Só quero deixar aqui mais uma mensagem que é, nós não recomendamos o tipo de creme para cada, assim no geral, porquê? Porque há pessoas que podem responder a um determinado tipo de creme e outras não. Portanto, aqui nós temos que ver também o creme específico para determinada pessoa, por isso nós também não vamos dizer qual é o tipo de creme que nós recomendamos, porque pode não ser eficaz para uma determinada criança, para um determinado adulto e para o outro ser. Por isso aqui nós também temos em conta o doente que nós temos à frente, isso também se dá a responder com o creme correspondente àquele que nós estamos a prescrever, ou então tendo em conta o preço mais acessível, mas também temos em conta também a patologia que nós temos, se é uma patologia mais ligeira, se é uma patologia mais grave, portanto, porque isso também, o tipo de creme também vai nos encaminhar para a determinada patologia que tem em conta. Também sei que falaram aqui sobre a psoríase, portanto, a psoríase também nada tem a ver, portanto, a parte da alergologia, mais uma patologia dermatológica, uma doença autoimune. Infelizmente, em relação à dermatite atópica, a psoríase tem mais como participação a nível dos cremes. A dermatite atópica, infelizmente, é uma batalha que tem de ser posta pelo governo. Vamos tentar ver se isso vai para a frente ou não. Portanto, é só mais esta ressalva que eu queria transmitir. Obrigadíssimo. Bom, entretanto, são 7h30. Não sei se querem acrescentar mais alguma coisa. Não. Pronto, então apenas agradecer a todos que estiveram desse lado, entre aspas, como oradores convidados. Agradecer a todos que estiveram presentes, agradecer à Isabel e à Ana da equipa, e estamos sempre disponíveis. Nós costumamos sempre deixar uma dica, se houver alguma questão que queiram ainda eventualmente depois colocar, façam-nos chegar, que nós faremos chegar à Spike a questão, e estamos disponíveis para continuar a trabalhar juntos, e até uma próxima oportunidade. Muito boa tarde e obrigadíssimo. Boa tarde, obrigada. Obrigada. Obrigado, boa tarde.